A CCJ da Câmara vai analisar nessa terça-feira, a partir das 14h30 da tarde, um pacote de medidas para frear abusos de ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós já falamos sobre esse assunto aqui ontem, mas não custa nada relembrá-lo. Matheus, coloca na tela, por gentileza, a lista com os 4 projetos que serão alvo de deliberação hoje da CCJ da Câmara. Temos a PEC 08/2021, a PEC que limita decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal. Só para explicar, para quem não pegou o programa de ontem. A PEC diz basicamente o seguinte: ministro de STF não pode deferir decisão monocrática sobre ações do Poder Legislativo. É disso que se trata. PEC número 28/24 permite ao Congresso Nacional suspender decisão do Supremo Tribunal Federal. Como assim, Wilson? Essa PEC 28 ela fala basicamente o seguinte: se uma decisão do Supremo Tribunal Federal, traz para cá, Matheus, acho que dá para falar um pouquinho de óculos. Se essa PEC, a PEC 28, ela fala basicamente o seguinte: se o Supremo tomar uma decisão que não seja em conformidade com o rito legislativo, judicial, o Congresso pode derrubar essa decisão. Mas como é que isso aconteceria? São necessárias, na verdade, 2 votações. Uma na Câmara e outra no Senado. Cada um, deverá ter 2/3, um quórum de 2/3 dos parlamentares, tá? E mesmo assim, se o Supremo Tribunal Federal enxergar que houve abuso do Poder Legislativo em derrubar uma decisão do Judiciário, o STF pode derrubar essa decisão do Legislativo caso haja a confirmação de pelo menos 80% do quórum do Supremo Tribunal Federal. É um assunto complexo, mas ele também vai para a pauta hoje da CCJ. Essa PEC, especificamente, ela começa, ela está tramitando diretamente na Câmara, depois que ela vai passar para o Senado. Pode continuar na tela, Matheus, por gentileza, para a gente continuar para falar sobre esse pacote anti-STF. Temos também o PL 658/2022, que amplia os crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal, prevendo que manifestação política de ministro de Supremo pode ensejar crime de responsabilidade, e o PL 4754, que tipifica crime de responsabilidade dos ministros do STF sobre especificamente usurpação de competência do Poder Legislativo. Traz para cá, Matheus, porque eu quero aproveitar o nosso grande Rodolfo Bosch, que já está online, ao vivo, deu aquela conectada rápida, só para a gente fazer um comentário rápido sobre esse assunto. Mas antes de chamar o nosso Rodolfo, deixa eu falar com o deputado Alfredo Gaspar, que mandou um vídeo mais cedo para a gente, falando justamente sobre esse pacote anti-STF. Ele que é um dos relatores desse pacotão que vai ser analisado hoje pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Estamos vivendo um momento num país muito difícil, que há uma sobreposição do judiciário sobre os demais poderes da República. Quando não, há entre o STF e o Poder Executivo uma verdadeira dobradinha, o que é inconcebível numa democracia. Portanto, hoje será um dia muito importante para que a Comissão de Constituição e Justiça ela possa trazer um equilíbrio entre os poderes, possa trazer mais responsabilidade das decisões também do Poder Judiciário. No meu caso, sou relator de um projeto de lei em que visa atualizar os crimes de responsabilidade praticados por ministro do STF. Como assim? Nós estamos com a lei de 1950, vamos atualizar alguns aspectos. A exemplo da obediência de ministros do STF aos institutos do impedimento da suspeição. Não é concebível que ministro do STF esteja acima de impedimento de suspeição. A proibição de recebimento de vantagem indevida ou também de favorecimento de determinada pessoa, a maior contenção em entrevista dada por ministro em relação à temática que ele vai julgar. São fatos corriqueiros já na magistratura
que a gente quer também que se aplique aos ministros do STF. É um momento importante de serenidade e que possamos ter equilíbrio nos poderes da República. É preciso serenidade. Traz para cá o nosso grande Rodolfo Borges, porque a política hoje, né? Tudo que a gente não tem é serenidade, né, Rodolfo? Essa que é a grande verdade. Falta muita serenidade. Se nós tivéssemos um pouquinho de serenidade, tanto de uma casa quanto de outra, muito provavelmente a gente não estaria discutindo agora um elemento, um freio para conter abusos lá do Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, pessoal do chat. E é o que o Luiz Felipe de Orleans e Bragança falou pra gente ontem, né, Wilson, quando a gente conversou com ele, que se não tivesse esse clima, provavelmente não ia ter votação de nada. Então, realmente, o clima é consequência desses avanços, e a gente tem que falar meio assim mesmo. Acho que é o avanço do judiciário, do STF, sobre o legislativo, e aí os deputados identificaram que isso foi feito junto, ou de jogo combinado com o executivo, né? E por isso agora o Congresso reage. Mas é aquela coisa, essa reação política ela tem uma validade e é relevante. Vai ter uma confusão ali hoje na CCJ, porque vai ter, não por acaso, né? E aí talvez seja o recibo que o executivo vai passar, os governistas tentando barrar algumas dessas aprovações, né? Desses projetos. Tem gente já, o próprio Luiz Felipe de Orleans Bragança, que falou que é um dos relatores, né, o relator de um desses projetos, já disse pra gente ontem, adiantou, né, pra gente aqui, que vai dar o parecer positivo, mas disse que já tem gente falando em pedir vista, a turma do deixa disso, né. Então, assim, como você mesmo já falou também, boa parte desses projetos tem que passar depois pelo Senado. E aí é outra coisa, né? Cada casa tem a sua pauta, a sua agenda, e nem sempre elas estão harmoniosas, né, nos seus interesses. Então, assim, passar hoje um projeto desse na CCJ, ele tem uma significância política, ele tem uma relevância política, mas imaginar que qualquer dessas propostas vai passar e virar lei, aí tem muito caminho para ser andado. Caminho para ser andado. E detalhe, aquilo que eu falo, o projeto sai da CCJ e ainda vai ficar um bom tempo na gaveta do presidente da Câmara, Arthur Lira. Inclusive, você falou isso ontem, eu, por falta de tempo, né? A questão é essa, né, Wilson? O Lira engatilha, né? Ele dá a engatilhada, né? E fica engatilhado ali, né? Essa é a imagem, assim, mais assim, simples de entender, né? Tá engatilhado, quando ele precisar, se ele precisar, ele atira. Agora, é aquela coisa, como arma de nuclear, né, bomba nuclear, você tem para não usar, né? Então, o ideal é que ele não precise usar isso, que seja um constrangimento imposto ao STF para que a mensagem seja passada, e aí ele consegue mais espaço para liberação de emenda, né, para mais liberdade, digamos assim, né? Não, exatamente, ô Rodolfo. Só olhei para baixo com o celular aqui, porque fontes me acionam nesse momento do programa. O seguinte, Rodolfo, sabe a metáfora que me veio à cabeça nesse momento? A metáfora da Guerra Fria entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, né? Os dois tinham ali ogivas nucleares, né? Opa, não atirem em mim que olha, não queira fazer graça, porque, né, eu tenho aqui um arsenal bélico poderosíssimo. Então é isso, o Lira ele quer ter o seu arsenal bélico poderosíssimo para caso o Supremo Tribunal Federal avance, e não estou falando questão de avanço democrático não, caso o STF avance nos assuntos que são de interesse dos parlamentares, ele tem ali a sua ogiva nuclear para poder jogar para o outro lado, para o outro lado da Praça dos Três Poderes. É disso que a gente se trata, né, Rodolfo? Basicamente é isso. Cada um com eu não quero usar, né? Eu tenho aqui, mas eu não quero usar. Olha, eu posso aumentar fiscalização sobre vocês. Imagina se um ministro do Supremo hoje não puder dar entrevista falando de política, né, Wilson? O que eles vão fazer? Né? Passar recado. Só vai poder passar recado como deveria ser, né? Em decisão, né? E não como eles se acostumaram a fazer, assim, eles passam o recado, e o recado hoje que esses deputados querem passar é outro,
né? Eles querem dar o troco, falar, olha, a gente tem aqui meios para responder. E a proposta que está sendo relatada especificamente essa, para a gente não tratar só de uma, do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, é uma boa proposta até de tentativa de balancear os poderes. É a lógica a lógica do veto presidencial, né? O presidente discorda ali de algumas questões de uma legislação que o Congresso aprovou, e ele veta. Mas o Congresso tem a prerrogativa de derrubar esse veto. É uma proposta parecida na relação entre legislativo e judiciário, né?